E eu tenho uma história maluca aqui também, cara. Tem um outro personagem da nossa história também, um brasileiro aí, que foi nascido aí também em agosto, um leonino do dia 6 de agosto. Tem uma fotinho dele jovem aí. Esse aí? Quem sabe quem é esse cara aí? Será que a gente dá chance aí para o pessoal chutar no chat? Enquanto o pessoal vai chutando no chat aí, eu vou falar algumas curiosidades da vida dele. Ele foi nascido em Valinhos, em São Paulo. Era ator, comediante, cantor, compositor. Alguém já se manifestou aí? Não? Filho de imigrantes italianos. Esse cara aí, o nome dele, eu vou falar o nome dele de O nome verdade. não está na tela, não? Uma parte do nome não está na tela? Uma parte do nome? Não. Não? Ele não é um parente. O nome desse cara aí é João Rubinato. João Rubinato. João Rubinato. Piorou, né? Piorou, né? Quem é esse cara, bicho? Ninguém chutou ainda. Esse cara aí, ele é conhecido também pelo grande público aí por Adoniran Barbosa. O Barbosa aqui, ó. O Barbosa. Aí chega um parentesco, mas Adoniran Barbosa não é o nome dele. O nome dele é João Rubinato. Vou falar por que ele adotou o Adoniran Barbosa, né? Falar um pouquinho da história dele. Ele é filho de imigrantes italianos. Os pais dele chegaram, eles casaram no finalzinho ali de 1895 e já viajaram para o Brasil. Chegaram no Porto de Santos e foram logo trabalhar numa lavoura no interior de São Paulo, na cidade de Tietê. Vamos falar o nome porque ele ficou conhecido, né? O Adoniran, ele trabalhou, ele abandonou os estudos ainda no primário para ele poder trabalhar, né? Tanto que a gente vai ver datas de nascimento do Adoniran como 1910 e 1912, mas em uma entrevista, em 72, no programa Ensaio Especial da TV Cultura, ele confirma que ele nasceu em 1912, mas a família dele adulterou os documentos para 1910, porque a fábrica que ele iria trabalhar não admitia menores de 12 anos, cara. 12? Com 12 anos ele foi trabalhar numa fábrica. Na verdade, com 10 né? Ele foi trabalhar numa fábrica, mas ele tinha que provar que ele tinha 12. Antes dos 10 anos, ele trabalhou como entregador de marmita, e ele chegou durante aí a vida jovem dele, aí, de adolescência dele, ele foi ajudante de pedreiro, foi garagista, foi mascate, foi encanador, metalúrgico, tecelão, balconista, pintor de parede e até garçom. Né? O cara que se virava nos 30, né? Aí no começo da década... essa daí é a foto de despedida dele, cara. Tem umas fotos, tem uma história sensacional esse cara, né? No começo da década de 30, ele passou a frequentar os programas de calouro na Rádio Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Em várias apresentações ele foi rejeitado por causa dessa voz fanha e rouca dele, né? Aos 21 anos, em 1933, ele conquistou o primeiro lugar no programa Jorge Amaral, cantando Filosofia, do Noel Rosa. Em 1935, ele compôs a primeira música dele, que é Dona Boa, eleita a melhor marcha de carnaval de São Paulo naquele ano. Em 41, ele iniciou na Rádio Record a carreira de ator, participando de uma série de radioteatro intitulada Sertões Domingueiros. Essa foi a oportunidade que o João Rubinato teve de criar uma galeria de personagens sempre cômicos, né? Dentre eles tinha o corintiano Charutinho, o malandro Zé Conversa, o galã de cinema francês Jean Rubinet, que é já tirando uma onda de João Rubinato, né? Então tinha o Jean Rubinet, e também ele criou esse personagem do Adoniran Barbosa, que acabou por se confundir com o seu criador, dada a grande popularidade. Na Rádio Record, o Adoniran conheceu o produtor Oswaldo Molles, que foi responsável pela criação e pelo texto dos principais tipos que ele interpretava, e os dois trabalharam juntos por 26 anos e também dividiram a criação de vários sambas, né? O samba do Ernesto, a saudosa Maoca, é de parceria com esse Oswaldo Molles, que foi o produtor dele na Rádio Record. Esse linguajar popular dos seus personagens e a maneira de escrever, sem se preocupar com a grafia correta, tornou a maior marca
característica desse Adoniran Barbosa aí, desse personagem. Inclusive, tem um linkzinho que eu mandei aí, não sei se a gente consegue passar, que é um trecho de uma conversa desse personagem dele, o Charutinho, conversando com Jesus Cristo numa noite de Natal, cara. A gente consegue passar isso ao vivo aí, Marcelo? Sim, vamos lá. Vou jogar então manda, cara, que isso é sensacional. Nem um rancho, nem uma toca, e que acabou vendo a luz deste mundo, meu Jesus, em Belém, numa maloca. Hoje, os pessoal festeja, come peru, vai na igreja, diz que o céu vai orar. Mas quando foi para nascer, nem quiseram oferecer um canto em algum currá. Jesus, pivete do céu, consolinho da Raléu, não esqueça do Charutinho, que nessa noite sozinho pede com modéstia à parte, que quando entregar o estandarte e for pro Beleléu, ah, Jesus, eu quero te ver, bater um papo com você e arranjar um lugar, ou menos de cuiqueiro, lá no regionado céu. Cara, isso até emociona, né, cara? A maneira a maneira com que ele fala, né? As palavras, né? O currar, levar com você, um papo, uma figura especial, né, cara? E você sabe que o pai do samba, né? Como ele foi chamado, pai do samba paulistano, né? Ele era criticado por falar errado e rebatia essas críticas que recebia falando: eu faço samba para o povo, por isso faço as letras com os erros de português, porque é assim que o povo fala, né? As construções linguísticas dele iam na contramão do estereótipo do paulista, que tem esse linguajar mais rebuscado, e da própria história do samba, né? Os sambistas sempre procuraram dignificar a arte do samba num tom sublime, empregando a segunda pessoa, né? Por exemplo, você vê o Noel Rosa quando fala: linda pastora, morena, da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Então, esse negócio de empregar a segunda pessoa, assim, dá aquele ar mais sublime, né? E isso daí era uma coisa que os sambistas usavam e que servia, inclusive, de inclusão social, né? Então, o pobre, ele não quer ser visto como um ignorante, como um pobre, como um coitado, como um desdém, um que não sabe falar. O pobre que quer ser visto com magnitude, né, cara? Então, tem até o Joãozinho 30, quando ele fala assim: pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual, né? Porque esse tom elevado das letras, que sublima essa origem miserável da maioria, funciona como uma busca por essa inserção social, né? Os despejados das favelas, os engraxates, a mulher submissa que abandona a casa, o homem existencialmente solitário, entre outros muitos, são personagens descritos com humor dentro das cenas do cotidiano, que é o que o Adoniran usa, né? A exclusão social se revela como uma tragicômica cena de um país que subtrai a dignidade dos seus cidadãos, né? Então, ele vai muito na contramão aí do pessoal do samba, que vinha com essa pompa, com essa coisa, falando a linguagem do povo, já nos seus personagens e também nas letras das músicas, né? Esse cara tem uma importância significativa para a arte brasileira, né, por essa parte de comunicação. A gente falou do Mussum há uns dias atrás, né, que também criou o seu idioma, a sua língua própria, né, a sua maneira de se comunicar, de uma forma que ele pervertia, né, o português, né, para ser um elemento de comunicação convincente ali, para ele ter mais aderência, né? E uma curiosidade: o Adoniran, ele participou de um monte de filmes. O primeiro filme que ele participou foi o Pif Paf, dirigido por Ademar Gonzaga e Luiz de Barros, com o Walter Dávila, que tinha aquele quadro lá na escolinha do professor Raimundo, ele era bem novinho, com o Manuel da Nóbrega, que também tem uma figura importantíssima aí na TV. Ele chegou a ser sócio do Silvio Santos
quando o Silvio Santos foi comprar o SBT, ele tinha aquele programa da praça, e que depois ficou com o filho dele, o Carlos de Nóbrega, né? Então, o Manuel da Nóbrega participa desse filme, na cadeira do barbeiro ali. O Ataúfo Alves e a Dalva de Oliveira estão nesse filme de 1945. Em 46, ele participou de um outro filme chamado Caídos do Céu, que é um filme também do Adhemar Gonzaga e do Luiz de Barros, com Walter Dávila e com a Dercy Gonçalves, novinha, né? Já em 51, ele fez esse filme que está aí à esquerda, O Cangaceiro, né? Nesse filme do Cangaceiro, os demônios os Demônios da Garoa, eles foram premiados com as músicas Malvina e Joga a Chave, e ainda se conhecem pessoalmente, né? Foi onde ele conheceu os Demônios da Garoa e acabaram gravando a Saudosa Maloca, que o Adoniran gravou em 51, e eles gravaram de novo em 54. Desculpa, me equivoquei na data aqui. Em 53, ele fez o filme O Cangaceiro, que é do Lima Barreto, com os diálogos criados pela Raquel de Queiroz, né? Em 51, 52, eles cantaram as músicas Malvina e Joga a Chave do Adoniran, mas eles não conheciam pessoalmente, conheceram depois no filme, né? E esse filme, O Cangaceiro, ele foi o primeiro filme brasileiro a conquistar as telas do mundo, considerado o primeiro filme da companhia cinematográfica Vera Cruz. O Cangaceiro ganhou o prêmio de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes. A música Mulher Rendeira, que a gente falou, que foi uma composição do próprio Lampião, né? Ela é interpretada nesse filme pela atriz Vanja Orico, acompanhada pelo coro dos Demônios da Garoa. E o sucesso de Cannes levou esse filme para mais de 80 países, e ele foi vendido para a Columbia Pictures, e só na França ele ficou 5 anos em cartaz. Nossa. Olha que legal. Aí o Adoniran conheceu os Demônios da Garoa, e após os Cangaceiros, ele ainda participou de dezenas de filmes, telenovelas e programas de televisão. Os Demônios da Garoa regravaram a Saudosa Maloca em 55, e depois Elis Regina em 70, e no mesmo ano que ela gravou o Samba do Ernesto, mas foi em 64 que o Adoniran estourou com o Trem das 11, né? Agora, uma curiosidade da vida desse gênio, né, cara? O Adoniran, ele só gravou 3 discos individuais. O primeiro foi gravado em 74, seguindo por o outro em 75, e o último disco do Adoniran, ele data de 1980, em homenagem aos seus 70 anos. Teve a participação de vários artistas como Djavan, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Elis Regina, MPB4 e outros, né? O Adoniran, aí aquela fotinho lá de despedida do palavreado dele aí, essa fotinho, o Adoniran morreu internado no Hospital São Luís, em São Paulo, tratando de um efizema pulmonar em 23 de novembro de 1982, aos 72 anos de idade. Adoniran passou os últimos anos da vida triste, sem entender o que tinha acontecido com a sua cidade. Aí ele fala: até a década de 60, São Paulo ainda existia. Depois procurei, mas não achei São Paulo. O Brás, cadê o Brás? E o Bexiga, cadê? Mandaram me procurar a Sé, não achei. Só vejo carros e cimento armado. O corpo dele está sepultado no Cemitério da Paz, no Morumbi, conforme seu desejo. Legal. Kesa, você travou? Não, voltou. Tinha Não, eu ia comentar aqui. que falar, né? Bom, só comentando Demônios da Garoa, né? Eles estão no Guinness World Records Brasil como sendo o grupo mais antigo da América Latina. Eles estão formados há 79 anos. Nossa Senhora. Ah, porque também vai mudando as formações, né? Não são os mesmos, né? Não ia dar, né? Mas ainda existe o grupo e tem 79 anos de idade. Tem mais longevidade que os Stones. Você vê?